Continuando. Quarto slide. Hermenêutica como fenomenologia. Hermenêutica como compreensão. Ou seja, hermenêutica no âmbito da compreensão. Então, a metodologia vai ser, vamos ler aqui cada tópico e depois fazer as explicações sobre os tópicos. Tá ok? Então, hermenêutica como compreensão. Compreensão é estar no mundo e não uma técnica infalível. Heidegger. Compreensão é sempre particular, individual, depende das experiências de cada sujeito. A hermenêutica encontra-se no momento de aplicação do direito. Gadamer. Então, o que é a hermenêutica como compreensão? A hermenêutica, o que seria? Hermenêutica nós sabemos que é interpretação. Compreensão é entender. A compreensão é apenas um dos fenômenos da hermenêutica, que é o de entender o significado, a clareza dos termos de um texto. Nesse caso aqui, no âmbito do direito, nós estamos falando de um texto legal. Então, compreender é entender. A hermenêutica como compreensão. Compreensão é estar no mundo e não uma técnica infalível. A compreensão é estar no mundo, significa que o indivíduo, o sujeito, ele precisa vivenciar as situações e a sua vivência vai determinar o entendimento sobre um determinado objeto. Exemplo, eu leio um texto de lei. Então, assim, a minha cultura, a minha formação, a minha subjetividade, a minha percepção sobre o mundo determina a minha compreensão, que é o significado que o texto de lei tem. Então, o texto da lei não vai ser o que o legislador quis dizer, mas sim aquilo que o sujeito que está em uma determinada situação no mundo compreenderá sobre esse texto. Voltando aqui. Então, compreensão não é uma técnica infalível. Cada sujeito determinado, situacional, terá uma compreensão sobre o objeto que é a lei. Então, a compreensão ela é sempre particular, individual, depende da experiência de cada sujeito. Então, foi isso que foi dito aqui, explicado, né? Que cada sujeito tem uma compreensão sobre o objeto particular, porque a sua vivência determina o entendimento sobre o texto. A hermenêutica encontra-se no momento de aplicação do direito. Então, o fenômeno da compreensão ele é um fenômeno casuístico. É só no momento da necessidade, no momento de aplicação da lei, é que vai ser determinado o real significado, da lei, do objeto que é o texto. A compreensão ela vai ser determinada apenas no caso particular, pelos sujeitos particulares.
que estão em uma situação comunicacional. Voltando aqui aos elementos que determinam a compreensão, segundo Heidegger e segundo Gadamer, certo? Então, para Heidegger, compreensão engloba várias situações. As situações geográficas, históricas, sociológicas e econômicas. O que isso significa? Significa que o sujeito é determinado, a compreensão particular e individual de um sujeito é determinada por esses elementos que se encontram no mundo. Esses elementos geográficos, a posição que o sujeito se encontra em um determinado território, a posição histórica, a historicidade, a corrente da tradição que influenciou até aquele momento a cultura daquele determinado povo, sociológico, a raça daquele povo, a casta, a configuração social daquela pessoa, a cultura daquela pessoa determinada, sociologicamente, isso, e a classe econômica, em que posição econômica e social o sujeito está inserido. Então, percebemos aqui que o entendimento sobre o texto legal, que determina a compreensão, é determinada por esses 4 elementos, que vai dizer ao sujeito, ao analisar, ao buscar entender o objeto, vai influenciar diretamente na sua visão sobre o objeto. Certo? Vamos passar para Gadamer. Para Gadamer, compreensão envolve sempre uma situação prudencial e prática. A compreensão ela é situacional, ela só ocorre no momento da prática, no momento da subsunção da compreensão do objeto ao caso particular. No momento que a lei vai ser aplicada, então a compreensão é situacional. É humana, porque é subjetiva, e esse humano subjetivo está em oposição à não objetividade, ao não objetivo, certo? Então, uma compreensão, ela é sempre particular, ela é humana, ela é situacional, porque em outra situação, além da compreensão ser determinada geográfica, histórica, sociológica e econômica, então essa corrente da tradição, daquilo que chamamos de tradição, que vai determinar os valores que o sujeito vai ter sobre o objeto, além disso, entende-se que o sujeito em particular, ele tem um momento situacional que vai influenciar sobre o seu entendimento sobre um texto legal, que aqui nós chamamos isso de subjetividade ou relatividade. O sujeito, a sua interioridade, o seu bem-estar, os seus valores emotivos, psicológicos, determinarão a valoração da compreensão do objeto pelo sujeito. Então, a compreensão engloba várias situações, tanto situações históricas como situações subjetivas do sujeito, situações históricas. Então vamos passar agora para o 5º slide.